Camila Loi do GIF, estou fazendo a abertura oficial dessa mesa. Bem-vindos a todos vocês. Eu sei que a gente já está no final de um dia com muita coisa, né? Hoje aconteceu de tudo, até uma grande emoção na hora do almoço. Então, que bacana que vocês estão aqui, dispostos para começar mais um diálogo. A gente está na mesa de fortalecimento das organizações da sociedade civil, gestão institucional e acesso a recursos. Espero para vocês um debate bem profundo, bem amplo, com muitas perguntas. A ideia é eles vão começar, vão dar os inputs e depois a gente abre para debate. Então eu passo aqui para a Aline Viotto, que é aqui do GIF também, ela vai se apresentar e apresentar a mesa. Boa palestra para todos. Bom, boa tarde, já quase boa noite, estou olhando ali. Então, vou mediar essa mesa. Meu nome é Aline Viotto, sou coordenadora de advocacy do GIF. Quem são os palestrantes aqui hoje vai ser a Graciela Rockstein e depois a Márcia Woods e o Thiago Alvim. Eu vou fazer a introdução, a devida introdução deles daqui a pouco, né, quando eu passar a palavra, só para explicar que essa é uma mesa que ela deriva, né, não sei quem estava agora ali na nossa discussão sobre sustentabilidade e fortalecimento da sociedade civil. Então a gente tentou tratar de uma dimensão ali nessa mesa, né, sobre o fortalecimento da sociedade civil, que é a dimensão da sustentabilidade econômica. Mas ela não é a única, né? Então a gente ainda tinha dois outros pontos fundamentais para a gente discutir como as sociedades podem atuar de forma independente, ter liberdade de atuação na sociedade, como elas podem viabilizar a sua atuação. E aí a gente pensou então nessas outras duas dimensões que tem um diálogo aqui do lado, né, que é a cultura de doação, e uma outra que é como elas podem se capacitar, que papel que tem o investimento social privado nas organizações tentarem se profissionalizarem, acessar recursos. Então essa é a ideia dessa mesa. Eu vou começar aqui pela Graciela Rockstein, que é doutora em política social, professora e pesquisadora nas áreas de educação, metodologia de pesquisa, políticas públicas e movimentos sociais, consultora nas áreas de grant-making, planejamento estratégico, diagnósticos institucionais e sociodemográficos em programas de monitoramento e avaliação. Foi diretora executiva do Instituto Rio. Atualmente é a coordenadora executiva da Rede de Filantropia para a Justiça Social e consultora associada ao GIP. Então, vou passar para a Graciela. Obrigada pela presença e obrigada pela presença de todas e todos. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesta mesa. Eu já participei de outras mesas e eu fico realmente muito feliz de estar fazendo este debate novamente. E é interessante que esta pauta do acesso aos recursos por parte da sociedade civil seja um tema transversal deste Congresso GIF. Eu acho que é a primeira vez que fica tão claro a importância de estar, de alguma forma, apoiando as organizações da sociedade civil de uma forma sistemática para poder fortalecer o setor. Eu vou explicar rapidamente o que é a Rede de Filantropia para a Justiça Social. A rede é uma reunião de 7 fundos voltados para a justiça social e direitos humanos, né? O Fundo Brasil Direitos Humanos, o Fundo Elas, o Fundo Baobá, que é um dos fundos, digamos que é o fundo que vai estar, de alguma forma, gerenciando esse programa que hoje foi anunciado no horário do almoço. Tem a SESI, tem o Fundo Socioambiental Casa, tem um Fundo Positivo e tem também fundações comunitárias, né? Todas essas organizações, esses fundos que eu estou falando para vocês, são doadoras para organizações da sociedade civil através de uma estratégia, que é a estratégia de grant-making, né? A estratégia de grant-making tem a ver com o apoio das organizações da sociedade civil. Esse apoio é um apoio complexo, né? Porque esse apoio implica doação de recursos, mas não somente doação de recursos, mas também implica desenvolvimento de capacidade, fortalecimento institucional, etc. Então, quando estamos falando de grant-making, estamos falando de um assunto absolutamente complexo e não é uma questão técnica. Quando nós pensamos em apoiar organizações da sociedade civil que trabalham com direitos, estamos pensando em fortalecer a democracia no Brasil, né? Porque, para nós, né, as pessoas que estão, digamos, à frente dos fundos, a chave da democracia passa pela distribuição
de direitos e para a distribuição de recursos. Num sistema capitalista como o nosso, né, a gente não pode pensar em que as organizações da sociedade civil vão trabalhar sempre com base no trabalho voluntário. O acesso aos recursos é absolutamente fundamental. E estes fundos, na verdade, surgem, com exceção da SESI, que é o fundo mais antigo, que tem 40 anos, eles surgem basicamente a partir dos anos 2000, quando, na verdade, acontece no Brasil fenômeno que todo mundo conhece, que é a saída do financiamento internacional e da cooperação internacional. Então, a gente se encontrou, digamos, num vácuo do financiamento. Ou seja, uma sociedade civil que vinha crescendo de forma exponencial, as pesquisas do FASFIO, que todo mundo conhece aqui, mostram isso, né, como o setor foi se fortalecendo, se ampliando, etc., etc., e começou a acontecer de que os recursos começaram a diminuir de forma sistemática. Então, esses fundos, na verdade, chegaram para poder financiar as organizações da sociedade civil, né? Esse foi a grande finalidade, né, da existência deles. Todos eles, obviamente, quando estamos falando de financiamento, tem a ver, o foco é justiça social e direitos humanos. Então, eles vieram justamente ocupar esse espaço que o financiamento internacional, na verdade, deixou, e a cooperação internacional deixou. Não quer dizer que saíram todos em massa. Ainda tem organizações internacionais como a Ford Foundation, Open Society, etc., que estão ainda financiando projetos aqui no Brasil, que também são organizações grantmakers, né? Então, o que os fundos, na verdade, acharam como uma questão importante, que esse é o grande ativo dos fundos, é a capilaridade, né, de poder fazer chegar o recurso onde ninguém pode imaginar que esse recurso poderia chegar, né? Porque chegar a uma fundação forte, chegar a uma Open Society implica um nível de desenvolvimento institucional que nem todos têm. Então, esses fundos chegaram aqui justamente para poder apoiar causas de direitos humanos lá na ponta. Quando estou falando de causas de direitos humanos, estou falando de um leque muito amplo, né? Estou falando de direitos socioambientais, direito das mulheres, direito ao acesso à cidade, etc., etc., né? Então, esses fundos, na verdade, tinham essa preocupação de poder capilarizar, fazer chegar o recurso onde normalmente não chega, né? Comunidades indígenas, comunidades quilombolas, enfim, onde realmente é muito difícil chegar. Então, esses fundos tinham essa preocupação, né? Por isso, o grande foco deles é financiar pequenas e médias organizações da sociedade civil. Embora também tenha as grandes, né? Principalmente tem esse foco. Para vocês terem uma ideia da dimensão do trabalho desses fundos que integram a rede, desde 2001 para cá, para 2016, eu diria, que foi o primeiro levantamento que a gente fez, os fundos da rede financiaram 10 mil projetos e investiram 100 milhões de reais. Ou seja, é um dinheiro e um escopo bastante importante em termos da sua dimensão. Então, isso também é importante que vocês entendam, ou seja, o trabalho desses fundos é muito relevante no contexto da sociedade brasileira. Isso não quer dizer que para eles o trabalho seja fácil, é muito difícil, porque o trabalho da rede, das organizações que integram a rede, desses fundos, implica poder captar para poder doar. E a captação ainda é um gargalo bastante importante, porque a captação desses fundos são maioritariamente ainda do financiamento internacional. 80% dos recursos que os fundos da rede mobilizam vêm ainda do financiamento internacional. E pouquíssimos são com institutos e fundações empresariais e com o Estado, que também, Estado não, poder público de forma geral, né? Então, esse é um grande desafio. E o trabalho, na verdade, não se limita apenas a doar dinheiro, né? Como falei, o trabalho de grant-making é um trabalho muito complexo, porque implica a seleção. Quando a gente decide, seleciona um projeto ou uma iniciativa, estamos fazendo um ato político. Inclusive, a mobilização de recursos e a doação tem que ser vista como um ato político, né?
porque eu estou apoiando esse projeto ou essa instituição porque eu acredito que eles vão ocupar um lugar importante numa determinada agenda, num determinado território. Então, a seleção, que é uma chave fundamental dos processos de grant-making, é um ato político. E, na verdade, a seleção que esses fundos fazem, como eles fazem, essas estratégias, são bastante diversificadas. Tem os editais, mas também tem apoio direto. Muitas vezes os fundos decidem apoiar alguma causa ou alguma agenda que acham prioritária, sem ter que passar por editais, né? Vou dar um exemplo, a Marcha das Mulheres Negras em Brasília. Né? Todos os fundos doaram para eles sem passar por edital. Então, também tem cartas convites, enfim, tem portfólios de projetos e demanda contínua, né? Aceitação de projetos contínuos. Então, essa também é uma das estratégias que os fundos da rede utilizam. E uma das questões que também esses fundos têm, e que se diferenciam por isso, é que pelo fato deles atuarem num determinado tema, né? Área das mulheres, área socioambiental, elas são detentoras de um capital imaterial, de um conhecimento profundo das agendas, porque sabem exatamente o que as organizações precisam. Quando a gente fala de grant-making, quando a gente fala de apoio, a gente fala em parceria, porque a gente fala também em cocriação. Né? Então, a gente se alimenta também desse trabalho que as organizações lá na ponta, que nós acreditamos que as organizações lá na ponta sabem fazer muito melhor que quem, porque atuam no território, porque conhecem as redes, porque conhecem as problemáticas, mas os fundos também têm a sensibilidade, com esse diálogo permanente com as organizações que apoiam, de entender o que está precisando. Né? Então, tem editais específicos para apoiar a violência contra as mulheres, tem editais específicos para apoiar acesso à justiça, tem editais específicos para trabalhar com as mulheres negras no Nordeste, porque há uma interpretação de uma necessidade de apoiar determinadas causas e determinadas agendas. E não apenas isso, né? Também existe um conhecimento profundo das redes e dos movimentos, né? Porque fazer chegar o dinheiro lá na ponta não é edital que, na verdade, público que possa garantir isso, né? A gente precisa, de alguma forma, dessas redes que são as grandes dinamizadoras desse acesso aos recursos. Então, esse é outro dos aspectos fundamentais quando a gente fala em grant-making. Mas, como eu falei para vocês, na verdade, existem muitas formas, de alguma forma, de fazer esse grant-making e esse apoio a organizações da sociedade civil. Inclusive, muitas delas envolvem conselhos, muitos deles envolvem comitês comunitários, muitas vezes eles envolvem, inclusive, voluntários que fazem essa seleção. Então, é um trabalho complexo que, na verdade, como falei, começa com a seleção, mas também está muito focado no fortalecimento de capacidades, porque fortalecer as organizações da sociedade civil é com recursos, né, diretos e indiretos, né? Porque, tudo bem, a gente pode doar 20, 30 mil reais para um projeto, mas também a gente doa indiretamente quando fazemos um evento, quando fazemos uma capacitação, quando fazemos um congresso, quando fazemos um debate. E a outra perna fundamental neste processo de grant-making, que tem a ver com monitoramento e avaliação. Né? Todos os fundos da rede monitoram e avaliam seus projetos. Um monitoramento para acompanhar processos e avaliação para mensurar resultados. Então, neste leque, né, do grant-making, os fundos ocupam um papel muito importante. Embora não somos únicos, né? Como falei para vocês, as organizações da sociedade civil hoje são financiadas através de várias fontes. Inclusive também existem organizações, enfim, familiares que também hoje estão fazendo grant-making, as organizações internacionais que hoje estão fazendo grant-making, e também tem alguns institutos e fundações empresariais que estão fazendo grant-making, embora é muito pouquinho, né? O Censo-GIF mostra claramente que apenas 16% dos institutos e fundações empresariais doam para a sociedade civil. Algumas têm uns 40% que são mistas, né? Que desenvolvem programas e que também doam. Mas a gente precisa justamente sensibilizar mais, poder trabalhar muito mais com esta causa,
porque nós acreditamos que fortalecer a sociedade civil é fortalecer a democracia, porque a democracia não se limita apenas a exercer os direitos de votar e ser votado, né? A democracia está diretamente ligada a direitos. E quando estou falando de direitos no sentido amplo, né? Claro que estamos falando de direitos de cidadania, estamos falando de direitos humanos, estamos falando também da capacidade que este grantmaking tem em poder criar processos de transformação social. Então, é um processo complexo, né, que implica uma série de ações e atividades e que tem muitos desafios, né, porque os fundos têm um grande desafio de poder captar, né, mobilizar recursos para poder doar. E é muito mais complexo ainda quando se trata de direitos humanos, né? Isso já foi falado em várias mesas, o difícil que é para muitos, né, dar credibilidade às organizações que fazem que trabalham na área de direitos humanos. E a questão da confiança também é uma questão fundamental, né? Porque tudo isso, de alguma forma, parte de um princípio da confiança, né? Confiar em processos de transformação, olhar para esses processos de transformação e confiar que efetivamente as organizações da sociedade civil são capazes de conduzir processos de transformação e conduzir processos de democratização do acesso aos direitos. Então, eu queria mostrar para vocês que a rede, os fundos que integram a rede, é uma oportunidade para a sociedade civil, que ainda, na verdade, precisa crescer. Nós, como rede, também buscamos crescer. E, na verdade, temos, como falei para vocês, o impasse de poder captar recursos para direitos humanos, que não é fácil. Ainda não conseguimos alavancar recursos locais para isso, como falei, né, a maioria dos recursos ainda vem de fundações internacionais e nós precisamos fortalecer esse trabalho aqui no Brasil, né? Precisamos buscar recursos próprios para pensar em soluções próprias. Então, soluções próprias a gente já estamos bem no caminho, né? Sabemos que as organizações da sociedade civil são capazes de criar soluções. Ainda precisamos a perna dos recursos. E esse é o grande desafio. Recursos indo para organizações que trabalham com direitos. Bom, esse é o panorama que eu queria trazer para vocês. Não sei se estou esgotada no tempo. Estou dentro do tempo. Eu não queria me estender muito. Enfim, estou aqui disponível para ouvir vocês, para o debate, para perguntas. Enfim, eu quis fazer uma apresentação muito rápida com relação a qual é a oportunidade que estes fundos de justiça social oferecem para organizações da sociedade civil e o papel que eles ocupam hoje no processo de fortalecimento da democracia, né? Porque voltando à questão, inclusive, da Marielle, que hoje foi falado em tantos lugares, e é lógico que ela seja falada, ela também foi resultado da sociedade civil, né? Porque, na verdade, obviamente, se falou muito que ela teve muitas oportunidades de acesso à educação, que isso foi realmente transformador, mas ela começou com um pré-vestibular comunitário na Maré, no SEASM, né? E isso também é uma coisa que deve ser ressaltada. Todas essas lideranças, né, que hoje estão aí, todas elas têm um trânsito pela sociedade civil. Então, esse que é o recado e enfim, a ideia que eu queria passar para vocês. Obrigada. Obrigada, Graciela. Acho que a Graciela traz aqui alguns pontos, né, de provocação, então para os investidores aqui, os descensos GIF, né, mostra que poucos são doadores, né, por que não doar mais para outras organizações, né, acho que tem essa primeira provocação e uma outra também porque essa dificuldade também do apoio a causas de direitos humanos, né. Então, acho que tem uma dimensão aqui de provocação para o investimento social privado. E agora eu vou passar a palavra para a Márcia Woods, que é comunicadora social, formada pela ESPM, né? Eu já estou com mais de 17... grantmakers, né? Com mais de 17 anos de experiência no terceiro setor, como gestora e especialista em investimento social.
é vice-presidente da SAAP, da Associação dos Amigos de Alto de Pinheiros, membro do Conselho Curador da Fundação Stickel, do Conselho Deliberativo da BCR e do Conselho Consultivo do Instituto do Ar. E aí acho que a Márcia vai falar um pouco mais, trazer o outro lado das provocações para as organizações, né? Então, Márcia, obrigada. Bom, boa tarde. Primeiro, acho que a pergunta deve ser por que Márcia e não Sara, certo? Que tinha no programa, enfim, a Sara da Captamos. Ela ficou doente, infelizmente ela teve um problema de saúde e ela pediu para eu vir aqui representar, então eu vou representar falando a partir da perspectiva não só da Captamos, da ABCR, que é a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, ou seja, falar do lado de quem? De uma organização que quase 20 anos vem aí trabalhando no fortalecimento da profissão, no desenvolvimento desse profissional tão precioso que é para o nosso setor, que é o que garante isso. Então, eu acho que eu queria dividir um pouco a fala em dois aspectos. Acho que primeiro tem uma constatação que a gente traz de como está a realidade da profissão ou das organizações em relação à captação de recursos. O que a gente tem é uma dificuldade na capacidade em geral. Você pega dados da Tasfil, você vai ter lá, tudo bem, 70% das organizações elas não têm nenhum funcionário. Mas também esse número, essa projeção, ela vai também quando você fala da figura do captador. Às vezes ele não tem uma figura, não tem um profissional lá, não tem um departamento estruturado e essa ação é realizada de uma forma como mais uma atribuição dentro da liderança da organização ou dentro de um voluntário, que é a comissão diretiva disso, ou seja, você não tem nem às vezes a capacidade instalada que se tem nas organizações. E dentro do nosso setor, o que a gente percebe é que a desigualdade que se tem no país é a realidade para o terceiro setor também. Você tem grandes organizações que estão no estado da arte de captação aqui no Brasil, organizações internacionais ou até mesmo nacionais grandes que estão fazendo coisas extremamente sofisticadas e campanhas de excelente resultado para mobilizar recursos, ao mesmo tempo que você tem a minha associação de bairro, que eu faço parte, e eu também sou a captadora da minha associação, que a gente tem uma secretária, ainda a gente tem uma secretária contratada, mas aí gira um volume pequeno de recurso e é uma típica captação comunitária, né? E ao mesmo tempo que até a associação minha vizinha nossa ali, que não tem nem funcionário, enfim, a gente ainda ajuda elas às vezes, mas a gente tem uma capacidade de mobilização de recursos impressionante, porque simplesmente tem um fato, a gente pede. Então, esse é o outro lado da moeda, da realidade. Essa capacidade tem uma capacidade instalada de infraestrutura, mas também tem uma capacidade instalada de técnicas e ferramentas. Que aí é o que a gente fala, todo mundo se discute a cultura da doação e a gente está aqui querendo discutir a cultura da pedição, né? Então, como é que a gente faz esse pedido? Como é que a gente põe qualidade nessa ferramenta, nessas estratégias? E foi por isso que surgiu a Captamos. A Captamos é fruto de um trabalho bastante elaborado de um grupo enorme de pessoas, em que, às vezes, eu me sinto até um pouco acuada de estar falando isso, porque eu não fiz parte desse processo, mas eu estou aqui para comunicar ele, que foi um grupo de pessoas, foi um investidor que tinha o Instituto Arapião, na época bancou um estudo aí que tinha, para entender o que ia fortalecer o setor, né, para deixar o setor social mais forte e o problema da própria sustentabilidade das organizações, sustentabilidade financeira, e percebeu que tinha necessidade de se ter uma plataforma, então, que pudesse ser um lugar onde fosse abrigar informações e conhecimento para ajudar o profissional que está lá na ponta a se desenvolver e ajudar mais que isso, a sustentabilidade das organizações, que está acabando se tornando a grande causa da BCR, né? Para além só de pensar o profissional, mas também como é que a infraestrutura do setor se mobiliza e também a própria organização se sustenta. Então, a Captamos tem essa plataforma de informação, captamos.org.br, e lá você encontra ferramentas. Então, você tem textos que explicam, né, o que é o marketing, a mala direta,
como é que você faz uma campanha, como é que você faz eventos, e tem todas as modalidades de captação. Tem uma série de articulistas que eu faço uma contribuição lá também, periódica, mas em estratégia, em as diferentes fontes que tem de financiamento, comunicação, relacionamento, planejamento, avaliação, resultados, enfim. Tem cursos que tem disponíveis lá online, e isso já tem, ela foi inaugurada há mais de um ano e pouco, mas já tem uma capacidade de acesso bastante expressiva, bastante expressiva dentro do universo, mas tem lá, nós estamos falando de 15 mil usuários, enfim, está chegando. A BCR tem uma rede de associados, nós somos 300, e depois eu vou fazer um convite para vocês também, mas uma base aí de acesso a uma população aí de 33 mil profissionais ou pessoas que têm interesse no tema de captação de recursos. Então, enfim, captamos essa plataforma em que ajuda o fortalecimento desse profissional e a discussão sobre esses temas. Além disso, a BCR tem outras formas de também fortalecer o papel desse captador de recursos, que é o nosso festival, que é o Festival ABCR, que acontece todo ano, que reúne aí em torno de 600 pessoas. Esse ano ele acontece de dia 6 a 8 de junho, e que, enfim, são 3 dias onde que o profissional tem essa oportunidade de trocar informação, estar com seus pares, descer no nível de informação, bem, você tem básico, mas você também é um cara que está avançado. Eu não sei se vocês já viram falar de segmentação para quem capta com indivíduos. Cara, é uma coisa de outro mundo. Eles usam métricas que é uma coisa de louco, assim, esse tipo de especificação que esse profissional tem que ir para acertar o pedido para aquela pessoa, para a forma que ele vai engajar, quem que é aquele usuário, o tipo de comunicação que ele vai entregar, enfim, tem todo esse método. Então, é lá nesse espaço onde esses pares podem falar. Eu estava até conversando com o Saulo agora há pouco. Além disso, a gente precisa disso, né? A gente precisa estar junto, porque a profissão do captador é muito dura. Você tem o estresse da pressão, você tem toda a carga de captar o recurso, você tem para a organização de fazer acontecer, você não entrega, o projeto não sai, né? O que você vai fazer? Você fica trabalhando no déficit e olha lá, você sai pedindo para todo mundo, você ouve muito não. Então, é uma coisa, enfim, é extremamente de pressão e é isso, né? Nem todo dia é dia bom, né? Nem todo dia você consegue entregar o seu resultado, enfim. Então, ter essa rede onde você pode trocar e se apoiar é extremamente importante. Então, isso que eu estava falando é um pouco do retrato que a gente tem hoje, né? E o que eu estou vendo para a busca de recursos, ou o que a BCR está vendo, ou o que a gente está percebendo e tem conversado no setor. Acho que aqui no evento do GIF já se falou um pouco que a gente está sentindo essas mudanças, né? A sociedade está mudando, né? O brasileiro ele tá diferente, ele está discutindo mais problemas, ele está mais com uma preocupação política, ele está com um engajamento maior, e a gente tem que aproveitar essas oportunidades. O terceiro setor tem ocupado um espaço relativamente pequeno, mas às vezes a gente não está lá nas discussões importantes. A gente já teve muitas discussões importantes e históricas no nosso país, em que teve os avanços sociais, porque nós fizemos as diferenças nas diferentes frentes aí, que tem exemplos maravilhosos no terceiro setor, seja na questão da criança e do adolescente, enfim, no meio ambiente, tem exemplos que podem falar, mas assim, a gente precisa estar mais presente para lá. E aí, a sessão que teve já tarde, que a gente viu sobre comunicação, né, sobre essa nova rede que está surgindo, ela não vem em um tempo melhor. É o que a gente está percebendo mesmo. E até para a questão da captação, se você não se comunica, se você não engaja as pessoas, se você não faz ela entender a sua causa, ela se sensibilizar, você não vai conseguir. E assim, o que eu gostei muito da fala da Lana, né, falando assim, ok, a gente vai fazer o relatório de atividades, né, mas vamos fazer também uma comunicação para engajar. Vamos aproximar as pessoas da nossa causa, vamos trazer ela para perto, porque daí sim ela vai ser uma nossa aliada, né? Ela vai assinar uma petição, ela vai curtir a sua página, ela vai te acompanhar, ela vai indicar para o amigo. E essa sociedade que está mudando, a gente vê, tem estudos como o da Eldman Significa,
que ele faz ele é o Trust Barometer, que ele é um indicador de confiabilidade nas instituições. E o que a gente vê é que cada vez mais as instituições, seja do terceiro setor, seja da mídia, seja os políticos, seja as empresas, elas estão com uma visão muito crítica, às vezes abaixo de 50% do índice de confiabilidade, ou seja, essas pessoas, cada vez mais, elas estão mais desconfiadas disso. E em quem elas acreditam? Elas acreditam numa pessoa próxima, numa pessoa que é igual, no seu par. Né? Então, as indicações, o que transmite confiança para ela, é se o amigo dela indica, se o familiar indica. Então, para isso, a gente engajar as pessoas e fazer com que eles falem, sejam eles os advogados da causa, hoje é muito importante quando a gente analisa o comportamento de como as pessoas estão se conversando, se mobilizando. Então, a necessidade de você fazer uma comunicação mais acessível e realmente falar de uma causa, a gente vê que é um ponto que hoje ele é não só para a sua organização, para você defender a sua causa e cumprir sua missão, mas também para você trazer o recurso. A outra questão que a gente fala é a questão do compliance, mas da ética. A BCR ela nasceu há 20 anos atrás com o Código de Ética e Conduta para o Captador, que é como fazer uma captação ética, responsável, com respeito ao doador, com respeito à organização e com respeito à profissão. Sabendo que é uma relação de confiança que você estabelece com esse doador e para isso você tem que ter procedimentos e processos para isso. Nunca a gente esteve falando tanto de necessidade de processos e procedimentos que vão transmitir essa confiança para os seus relacionamentos, para o doador. Enfim, é uma época em que o povo está todo mundo muito desconfiado. Então, você tem processos e estabelecimentos. Recentemente a gente viu o caso que aconteceu com a Oxfam. Ninguém tem dúvida que a Oxfam é uma excelente organização, que está entregando o resultado, que está fazendo a diferença no mundo. Mas aconteceu o que aconteceu aí nos países da América Latina, com caso de corrupção, com caso de exploração de funcionários que tiveram mal condutas, né? Então, como é que a gente estabelece controles que não vai respingar na imagem, né? Que vai ter um erro que vai ser cometido por um humano, e que isso é humano, mas que você tem esses controles que não vão ameaçar a sua reputação. Enfim, e que você vai zelar por essa sua imagem, a confiança que você vai ter nos órgãos, enfim. Então, é um tema chato, um tema complicado, mas ele precisa ser abordado dentro das organizações. Então, a gente vê isso que é uma importante. E a última é a questão de se trabalhar, se juntar. Se juntar, e aí eu falo o que está acontecendo. Né? Na BCR, a gente foi uma associação que por muito tempo a gente trabalhou de forma voluntária. Então, era uma associação aos modos de associação tradicional mesmo, onde a rede diretiva ela era toda voluntária. Os associados, eles se ajudavam ali e a gente se conduzia. Há 2, 3 anos atrás, surgiu a decisão de se profissionalizar, então hoje a gente tem um diretor executivo, se transformou numa gestão onde se tem um conselho, enfim, ainda tem os associados, mas isso vem de uma demanda do próprio setor. O que acontece? Não tinha uma representatividade, uma organização que pudesse defender a causa, que fosse facilitar as organizações e as dificuldades que elas estavam encontrando com mudanças legislativas que vinham acontecendo no nosso setor. Um exemplo, a nota fiscal paulista e as mudanças que teve, se precisou criar um grupo aí que está trabalhando junto, muito forte a Assembleia Legislativa, e que, enfim, a BCR tomou uma parte nisso. O outro foi a questão das mudanças que o sistema bancário vem fazendo e que está dificultando a captação de recursos, principalmente das pessoas que fazem, das organizações que trabalham com o indivíduo. Seja o problema do boleto, em que agora, a partir de uma determinada valor, precisa ter o CPF do doador, seja o não reconhecimento de doação como doação, mas sim como pagamento, seja o seu doador individual, que você já teve lá há 15 anos atrás, que é seu doador, e que ele te deu lá autorização para você cobrar no cartão de crédito ou no cartão de débito, e agora o banco está pedindo para você fazer uma revalidação, porque o documento tem que estar dentro do banco, e que isso, nossa,
Imagina, quem que vai ficar, né? O doador, ele nem lembrava que ele doava para você. Mas, enfim, você tem o risco de perder um monte disso. Então, ou seja, surgiu um grupo de organizações, que a Fundação Abrinq, o Greenpeace, o Santuário Nacional, que, enfim, precisava de uma entidade para representar isso. Então, a BCR encabeçou esse processo e a gente está aí com uma consultoria, uma instituição que vai fazer o marco bancário da doação para a gente propor para o setor como é que a gente vai lidar nessa relação entre organizações e sistema financeiro para que uma coisa que já é difícil, captar recursos, não fique mais difícil ainda. Né? Então, nossa vida já é complicada, não precisa mais, facilita. Então, essa é uma das coisas, além de outras ações que nós estamos liderando, o Fazendo a Gestão do Dia de Doar, que é essa campanha mais que é de todos, né? Porque todo mundo abraça e tem o dia, mas que, enfim, para marcar aí, para fazer um ambiente mais favorável. Então, todo mundo junto a união de organizações para defender essa causa e para fazer um ambiente mais favorável para se captar recursos. Então, acho que é essa a contribuição. Obrigada, Márcia. Bom, a Márcia, então, traz essa contribuição, né, de quais são os desafios para as organizações. Então, como elas podem... é importante que elas tenham, sejam profissionais, tenham profissionais capacitados para atuar nessa captação, que tem uma importância da comunicação também, então que tenha uma comunicação engajada, né, que conte para a sociedade o que está fazendo, que preste contas, que adote políticas, condutas, códigos de ética, né, que seja transparente, porque afinal a gente está falando também de uma relação de confiança de quem doa com aquela organização, e que cada vez mais vê-se as vantagens de se atuar em rede, né? Então por que não se articular com outras organizações para objetivos que são comuns. Então queria agradecer e vou passar a palavra agora para o Thiago Alvim. O Thiago Alvim é mestre em administração pela UFMG, não falei UF. Agora é graduado em administração pública pela Fundação João Pinheiro. Atuou no governo de Minas nas áreas de planejamento e saúde, em consultorias para organizações como Fundação Dom Cabral, Instituto Publix, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e é sócio cofundador da Nexo Investimento Social e da startup Prosas. Thiago, para trazer aqui um pouco um nicho específico de recursos disponíveis aí, né, que são os recursos, as doações incentivadas, que muitas vezes, a gente já viu também outros painéis aqui, como elas não estão sendo acessadas, né? Então, acho que ele contar um pouco para a gente sobre isso. Obrigada. Bem, boa noite já a todos e todas. Pedi para colocar a apresentação. A ideia é fazer uma fala aqui, fazendo uma defesa um pouco dos incentivos fiscais, que às vezes são muito criticados de uma forma que às vezes a gente acaba perdendo um pouco a visão do valor deles e como eles podem ser úteis para o fortalecimento das organizações, que é a pauta central dessa conversa. Eu falo desse assunto a partir da experiência de ter fundado a Nexo, que é uma consultoria desde 2011, e a gente trabalha tanto na Nexo quanto no Prosas na aproximação desses dois mundos, né, do investidor social, de quem tem o recurso, com o empreendedor social, que é quem faz, quem entrega. A gente fala que na Nexo a gente faz isso no mundo offline e no Prosas online. O Prosas é uma plataforma para seleção e monitoramento de projetos sociais. Então, e aí a partir dessas duas iniciativas, tem rodado aí o Brasil inteiro para discutir, entender e ver um pouco da diversidade que é o terceiro setor pelo Brasil. Bem, então tá. Vamos, o recorte, incentivos fiscais. Hoje a gente tem incentivos fiscais federais, estaduais e municipais, mas fazendo um recorte para falar dos federais. O conceito do incentivo, a grande maioria sabe, mas é quando o poder público ele aceita renunciar parte da sua arrecadação para que empresas e cidadãos possam destinar aquele imposto que ele ia pagar, e esse imposto vai para um projeto previamente aprovado pelo poder público.
Então, hoje, 9% do imposto de renda das grandes empresas, nós estamos falando de quem é tributado em lucro real, então, pelo menos com faturamento acima de 70 milhões, mas na real é quem tem faturamento acima de 500 milhões, 1 bilhão de reais que participa, então a gente está falando de grandes empresas e de pessoas físicas que fazem a declaração completa, até 8% do imposto de renda delas pode ser destinado. Aí o governo federal nos deu a licença para que a gente defina o destino de parte do nosso imposto. E aí eu acho que tem um valor muito grande, porque a gente reúne num mecanismo, todo projeto executado com o incentivo fiscal, ele necessariamente envolveu o poder público falando qual projeto, inicialmente falando, autorizando a renúncia, depois falando qual projeto pode ser apoiado, empresas e pessoas físicas que se mobilizaram para tomar a decisão, destinar o seu recurso e um empreendedor social que vai executar isso. Então, a gente tem essa tríade, os 3 setores envolvidos para utilizar o incentivo fiscal e gerar impacto social. E aí vem um ponto que é central nessa conversa, que eu acho que a gente não pode deixar esse assunto de lado, é que não é sempre... Mas eu estou apontando para o lugar certo. Me ensinaram que era para apontar para lá. Isso. Então, assim, vamos lá. Então, o que é um argumento que isso, para mim, não pode estar fora da agenda? Eu já participei de alguns debates que existe, às vezes, a defesa de que o incentivo fiscal não é parte do investimento social privado, pequeno imposto. Então, cara, nós estamos falando de 2,4 bilhões de reais previstos de renúncia federal para apoiar projetos que podem gerar impacto social só esse ano. Então, a gente não pode deixar de discutir que recurso que é esse e para onde ele está indo. Pelo montante, a relevância é indiscutível. Além disso, a gente dá para acrescentar um ponto. Então, assim, sei lá, quando a gente pega aqui a Lei Rouanet são 4%, quando a gente divide isso por 4 e tal, a gente tem aí um potencial de 1% que está aproximado de 350 milhões de reais. E os outros mecanismos ainda não estão chegando nesse potencial. A gente tem aí, se todo mundo que investisse na Lei Rouanet investisse o 1% nos outros mecanismos, a gente teria mais 770 milhões acrescentados nesse bolo. Então, a gente tem os mecanismos da área da saúde, que aí dependem do Ministério da Saúde autorizar ou não os projetos, mas assim, no fundo idoso, a previsão do Ministério da Fazenda é que vai aplicar 174 milhões esse ano, é metade do potencial. E é metade do potencial numa área que a política pública ainda está muito pouco estruturada e que as projeções de envelhecimento da população mostram que daqui a 20, 30 anos a gente vai ter o dobro da população idosa. E a gente está perdendo 175 milhões por ano para apoiar organizações que vêm lutando aí com muita dificuldade para criar uma infraestrutura de assistência para a pessoa idosa. Um outro número que mostra a relevância desses 2,4 bilhões é que o último censo do GIF fala em 2,9 bilhões de investimento. Então a gente está falando aí quase de um GIF, né? E esses 2,4 do GIF é 400 milhões de incentivo fiscal. Então assim, tem muita gente além do GIF investindo usando incentivo fiscal. E aí o primeiro ponto que destaca já é muito recurso e ainda tem um potencial significativo que ainda não está sendo aproveitado e que a gente precisa se mobilizar para, uma vez que o governo federal já deu essa autorização, não vamos deixar isso passar. A gente precisa mobilizar, aplicar esse recurso todo e aplicar bem feito. Inclusive, eu acho que com várias possibilidades de conectar o recurso do Fundo da Infância com defesa de direitos do idoso, a própria cultura, tem várias formas de pensar isso como intersetorial. A gente dá para ampliar as possibilidades de utilização desses incentivos. Só que tem uma crítica que é muito grande, que é da concentração desses recursos no eixo de São Paulo. E aí isso é um tema que precisa ser discutido também, porque há pouco tempo a Lei Rouanet passou por um debate muito intenso que acabava trazendo de volta para o governo uma presença mais forte do governo na definição do destino desses recursos, e o grande argumento era esse recurso só fica em Rio e São Paulo e ele precisa ser um instrumento nacional. Então, a gente precisa olhar esses números e entender
e trabalhar com o que a gente pode fazer para mudar um pouco esse cenário. Então, a gente sabe da concentração, só que a gente gosta de trabalhar números para comparar e ter isso bem claro, então a gente tenta entender assim, tá, que concentração que é essa? Então a gente usa como referência os dados de população e PIB de Rio e São Paulo. Então esses dois estados, eles têm 30% da população brasileira e 44% do PIB. Quando a gente olha a Lei Rouanet, eles concentram 70% dos recursos. Aí um argumento que é sempre dito que é, mas tem muito projeto que circula no Brasil. Sim, ok, mas ele circula com uma narrativa que está sendo construída em lugares específicos. Então, o produtor cultural da Bahia não está tendo acesso a esse recurso para distribuir a narrativa dele pelo Brasil inteiro. E ele também pode circular, ele também deveria circular. Mas aí 70%, essa é uma questão de concentração, mas como que a gente lida com isso quando a gente tem mais de 15 mil incentivadores que chegam nesse recurso? Né? Não cabe nessa sala, né? Não cabe, como que eu vou fazer essa discussão? E aí a gente traz um dado, uma análise que a gente faz, a gente tenta entender o que são os grupos empresariais, e aí quando a gente entende grupos empresariais, a gente vê que 30 grupos são responsáveis por 50% do investimento na Lei Rouanet. 30 dá para sentar nessa sala e a gente bater um papo. Então, metade desse recurso estão em 30 grandes organizações que precisam ser muito valorizadas por estarem fazendo isso, garantindo que esse recurso chegue na cultura, mas a gente pode discutir como aperfeiçoar isso. Porque quando a gente olha a distribuição, as 30 maiores concentram mais do que o geral. Então, se é difícil discutir com 15 mil, a nossa defesa aqui com 30 dá, a gente pode pensar. E aí eu estou usando a Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet é que tem os melhores dados, está tudo no site, é mais transparente, mas o entendimento é que se é concentrado assim para provavelmente é concentrado para os outros. Então a gente usa isso aí de parâmetro só para falar de incentivo fiscal de uma forma geral. E quando a gente vê as estatais federais que podiam estar ajudando a levar esse recurso para o Brasil todo, a gente vê que o investimento delas também é muito concentrado. E aí, a única coisa que difere um pouco, quando a gente pega as 5 maiores estatais, é que elas aplicam o recurso mais no Rio. Mas, no final das contas, 75% está concentrado em Rio e São Paulo. Então, assim, nem os grandes investidores privados, nem o poder público federal estão fazendo enfim, eles são parte desse processo da concentração aí em poucos territórios. Bem, mas aí tem o lado da demanda. Então, o que acontece? Será que o Brasil inteiro está elaborando os projetos e nunca consegue captar? Quando a gente vai analisar quem elabora os projetos, a gente vê que os estados fora do eixo em São Paulo, eles elaboram só 35% do valor apresentado para a Lei Rouanet. Então, assim, as empresas não estão indo lá levar o recurso, mas as organizações de fora também não estão vindo aqui buscar. Então, a gente tem um problema que é um pouco mais complexo, senão era só a gente sentar com aqueles 30, sentar com as estatais e mudar um pouco o drive, a gente já resolveria boa parte desse problema. Mas a gente vê que tem um encontro aí, que é da sociedade civil organizada com os grandes investidores, e que a gente vai precisar necessariamente trabalhar esses dois lados para a coisa acontecer. E aí, quando a gente olha outro mecanismo, que é o PRONAS e o PRONON, que são da área da saúde, quando a gente vê uma etapa que é preliminar à elaboração de projetos, então é antes, é só se cadastrar no Ministério. A gente tem só 18 organizações cadastradas na região norte. Então, assim, nem se a empresa quiser, provavelmente ela não vai conseguir chegar e levar esse recurso na região norte. Bem, só para fechar então, a ideia é... E aí, por que isso acontece e qual que é o caminho um pouco para a gente precisa discutir essa história junto para chegar numa solução, né? E aí eu achei curioso porque o primeiro ponto que eu falo é de crise de confiança, e aí confiança foi falado
nas duas falas aqui. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que debater. Confiança no Brasil falo que o Brasil vive uma crise de confiança. Ninguém confia em ninguém. A gente não confia no Estado, o Estado não confia na gente. A gente não confia nas empresas, as empresas não confiam nas ONGs. E as ONGs são o polo que eu entendo mais frágil aí, porque o Estado define seu imposto, as empresas vendem seu produto, mas o terceiro setor ele precisa de doação. E aí confiança é mais crucial ainda. E aí quando eu não tenho confiança, eu vou trabalhar com quem está perto. Então a gente volta em outro ponto que foi tocado, do tanto que os institutos e fundações acabam executando eles mesmos. Então, assim, na dúvida entre apoiar quem eu não conheço, eu prefiro fazer. Ou se eu vou apoiar quem está perto, que eu já ouvi falar, já fui lá e se precisar, está mais fácil de checar. Então, assim, temos que conversar sobre confiança quando a gente junta confiança e fator sede. Então, assim, as principais empresas de grande porte estão sediadas no eixo de São Paulo, as principais estatais estão sediadas no Rio, então por isso elas investem mais lá. A gente vê que o resultado do investimento é muito influenciado por isso. E aí, acho que a gente vai ter que sair de uma lógica que sai um pouco da competição, que eu já ouvi muito isso, mas eu seleciono os melhores projetos. A gente, para mudar aquele cenário, a gente vai ter que partir para uma discussão de desenvolvimento territorial. Você quer investir no Nordeste, você vai ter que criar uma estratégia deliberada para fazer esse recurso chegar lá. Só aguardar não vai dar o resultado que a gente espera. E aí, eu acho que a gente está num momento excelente para ver isso acontecer, porque a gente, depois de alguns anos de crise econômica, a gente vai viver agora uma retomada, projeção dos 3 próximos anos para o crescimento do PIB, que significa crescimento de lucro, crescimento do imposto de renda e doações. Fazer essa redistribuição com recurso reduzindo é muito difícil. Com ele ampliando, a gente tem uma janela de oportunidade. É recurso novo que está chegando, então a gente pode corrigir um pouco aqueles gráficos a partir do dinheiro novo que está chegando. Então, sem ter que tirar o que já está aplicado. E aí foi muito curioso, pensando um pouco nessa questão de cair a ficha dessa necessidade de uma ação deliberada para o recurso chegar no Brasil inteiro, que eu lembro aí da minha graduação, das aulas de políticas públicas, e a professora Marta Rett da USP fala muito da descentralização, quando a gente vê a Constituição de 88, com a municipalização, que ela falava que a descentralização não acontece pura e simplesmente, ela acontece onde tem uma política deliberada para que ela ocorra. E eu entendo que essa desconcentração dos recursos, esse montante de 2,5 bi chega no Brasil inteiro, vai acontecer quando a gente entender que essa concentração ela cria uma questão, ela é um calcanhar, aí a gente perde um pouco da legitimidade dos incentivos quando ele fica tão concentrado, e que só vai mudar se a gente tiver uma política muito clara e deliberada para fazer o recurso chegar no Brasil inteiro. Bem, é isso, acho que a gente segue agora com um debate. Obrigado. Bom, vamos abrir, tem uma analogia que o pessoal faz às vezes com os incentivos doados, que é como se fosse um OP, né? Tem um OP individual, que todo mundo poderia, uma parte do orçamento que você poderia direcionar, né? E que poucas vezes as pessoas acessam, mas muitas vezes não é por desconhecimento, né? Uma dificuldade de saber como fazer isso, e além de tudo é extremamente burocrático e difícil, né? Fazer essa doação para um fundo específico, né? Bom, perguntas? Estamos abertos. A Camila está aí. Duas perguntas aqui, acho que Boa noite. Meu nome é Hans, eu sou lá de Minas, Lavras, uma cidade do interior, e eu assumi agora a presidência do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Então, o Thiago Alvim falou agora sobre descentralização das políticas sociais, questão do Fundo FIA, inclusive, né? E eu queria ouvir um pouco sobre a importância dos conselhos gestores, não só da criança, meio ambiente, os demais conselhos, a relação disso com a descentralização e a relação disso com o fortalecimento das instituições. Quando eu peguei e fui ler, deixa eu ver o que eu estou assumindo, eu levei um susto. Eu não sabia que o conselho tinha esse poder. Porque a gente fala muito pouco dos conselhos gestores.
E ele tem um poder gigantesco. Eu fui no MP, no Ministério Público, conversar com o promotor. O promotor falou assim, olha, se os prefeitos soubessem o poder dos conselhos, eles fechariam os conselhos, porque realmente os conselhos têm um poder muito grande. O prefeito da minha cidade ficou sabendo que eu fui conversar com o promotor, foi no meu patrão e falou, o que aquele moleque está fazendo lá? O cara ficou arrepiado. Então, me gerou um pouco de susto e eu estou com essa inquietação dentro de mim sobre a importância do conselho, dos conselhos gestores, no fortalecimento da sociedade civil. Porque também parece que a sociedade civil vai lá apresentar projeto ou cadastrar só para pegar dinheiro. E quando a gente já viu aqui em várias mesas que não é só a questão do dinheiro. Se você não tem algo para comunicar, também não tem o que receber, né? Então, eu gostaria de ouvi-los sobre isso. A gente vai fazer um bloco de perguntas, aí depois eu volto aqui. Bom, boa noite. Meu nome é Lucas, sou advogado, tenho trabalhado com organizações pelo Brasil inteiro. Basicamente, eu tenho uma parceria hoje com o Ministério da Saúde, com o programa de AIDS, e tenho rodado fazendo essa atividade do Miroski com organizações de pequeno porte que trabalham com prevenção à AIDS, com usuário de drogas, enfim. E aí a minha inquietação, desde a atividade anterior, eu ia perguntar, mas foi bem concorrido e não deu tempo, era justamente as questões de barreiras. Ele falou da expansão para lugares onde não, Nordeste, interior do Nordeste, Manaus, tinha Manaus agora, quer dizer, você não tem como discutir política pública em Manaus se você não considerar que a pessoa leva 7 horas para pegar um remédio, né? 7 horas dentro de um barco para pegar um medicamento. Então, são questões da Bahia, você não tem como discutir a questão da raça, né? É muito específica, ali, enfim. E eu tenho uma inquietação que é as barreiras simbólicas, né? Não só geográficas, mas simbólicas. Eu trabalho com pequenas organizações de travestis, prostitutas, usuários de drogas. Não chega. Uma liderança travesti, uma grande liderança travesti, falou para mim, olha Lucas, na porta da minha... o Ministério da Saúde me reconhece como liderança, mas na minha prefeitura eu nunca passei na porta, porque o prefeito disse que não é viado, não entra aqui, que não pode, blá, blá, blá. Então, como é que você integra também esses elementos simbólicos, né? E o colega falou hoje na mesa anterior das organizações que não tem negros. Acho que tem os elementos identitários aí, mas tem um elemento simbólico mesmo de botar para fora. Eu estou usando a figura metafórica aqui da travesti, né? Das organizações travestis. Como é que essas pessoas vão acessar? Enfim, né? Então, só uma provocação. Oi, eu sou Célia Schlittler, eu sou consultora. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o papel dos institutos, fundações e empresas na sustentabilidade das organizações sociais. Se vocês acham que esse papel é um papel mais de advocacy, um papel mais de fazer destinação via lei de incentivos, ou se vocês veem outros papéis, como esse papel pode ser exercido, e principalmente no caso das organizações sociais que fazem atendimento, as organizações de base comunitária. Tá? Boa noite, meu nome é Aline, eu sou da Fundação Vale. A gente faz destinações, né, dos impostos às várias leis que foram apresentadas ali. Mas hoje eu tenho uma inquietação mais pensando na pessoa física, né? O Thiago mostrou ali o gap que tem, das oportunidades, né? Mas também das pessoas físicas. Desculpa. Eu acho que hoje muita gente... Queria até fazer uma provocação aqui. Quem está aqui na sala, que conhece a possibilidade de fazer a destinação de 3% ao FIA no momento que a gente está fazendo a declaração de imposto de renda? Então aqui a gente tem um grupo que realmente conhece. Que bom, né? Mas realmente colegas meus do trabalho não conhecem essas possibilidades. É impressionante. E além disso, uma outra provocação, uma grata surpresa. E uma outra provocação, assim, quem destina também, seja empresa, seja pessoa física, quer ver o resultado, né? A gente tem percebido esses resultados, o poder que vocês têm, né? Os conselhos também têm um poder de busca de recurso. O que a gente vê também, infelizmente, muitas vezes os conselhos passivos, esperando as empresas destinar. Então, é uma provocação para vocês comentarem um pouquinho como que isso
poderia ser melhor também, né? Podemos responder agora e depois a gente faz mais uma nova rodada? Tá, vou passar rápido nos 4, né, pra gente rodar aqui. E eu estou usando o celular para anotar, tá, gente? Porque fica feio vocês perguntando e eu aqui no telefone, mas só anotação. Papel dos conselhos. Eu acredito muito nessa conexão. O conselho é um espaço ímpar, né? Você tem ali sociedade civil e governo, meio a meio, sentando para definir as políticas, validar as políticas para o município. Tem um risco, quando a gente fala do fundo, do conselho virar simplesmente o gestor do fundo, não é só isso. É um risco de ser capturado e virar só isso, mas o fundo é uma oportunidade de trazer recurso para implementar uma série de coisas que está sendo debatida. Porque aí tem hora também que parece que ou o fundo é só fundo ou o fundo é um problema. Não, o fundo para mim é parte da solução e a gente defende muito um modelo que permite, que está sendo questionado, tem uma ação questionando uma resolução do CONANDA, a gente defende muito um modelo que o fundo autoriza, o conselho autoriza as organizações a buscarem recursos. Esse modelo ele tem conseguido atrair mais empresas, se conseguem ver ali muito claramente o que vai ser executado. Então, é isso. Acho que o conselho da sociedade civil tem capacidade de atrair recursos para o município. Eu acho que não pode ser só isso, mas isso é um papel importante, porque sem recurso é difícil de transformar as coisas, né? Então, a gente não pode deixar faltar. A questão de principalmente minorias, algumas questões, tipo assim, como acessar esses recursos, eu acho que a gente tem uma vantagem que eu gosto dos incentivos, quando ele distribui esse recurso em várias empresas, que multiplica as portas que a gente pode conversar. Claramente, alguns temas vão ter mais dificuldade de acesso, mas pelo menos a gente tem lá, eu falei de 15 mil empresas, na verdade, quando a gente junta os grupos empresariais, a gente chega em 900 grupos. 900 grupos então, que eu poderia bater na porta, caso não tivesse incentivo fiscal, a gente teria que bater na porta e aquele recurso tivesse pago como imposto, eu teria uma porta para bater. Então, acho que amplia um pouco a nossa chance, mas a gente tem que construir essa narrativa e essa aproximação com esses grandes investidores. É complexo, não tem a resposta pronta, mas eu acho que não dá a gente tem que tentar. Assim, o papel dos institutos eu acho que é um pouco de tudo. É um pouco de advocacy. Eu não acho que a execução esteja errada. Assim, eu não quero criminalizar, tipo assim, esse instituto só executa, ele está resolvendo um grande problema ali, mas assim, o instituto, quando ele está ligado a uma empresa mantenedora, então assim, ela já tem um lugar dela ali, do poder que ela já exerce como grande empresa, e eu acredito muito que ela transferindo esse recurso para a sociedade civil independente, ela vai fortalecer uma rede muito maior. Eu acredito muito nisso. Acho que esse é um debate que a gente tem que fazer. O GIF tem levantado isso, né, nos censos. Eu acho que é importante, isso virar mesa no próximo congresso. Acho que é um tema extremamente relevante. A gente tem que multiplicar as vozes, né? Assim, a empresa que já tem voz como empresa, ela precisa ter voz como instituto de novo e concentrar ali a maior parte do recurso, ela pode dar esse espaço de fala para muito mais gente. E pessoa física, Aline, tem um potencial absurdamente grande. Mas eu não acredito que esse potencial vai ser executado enquanto o Ministério da Fazenda não mudar as regras. Assim. A gente tem 6% que pode ser aplicado no Fundo da Infância, e aí, na hora da declaração, que é a hora que você de fato pensa nisso, cai para 3%. Você doar 6%, tem que doar em dezembro do ano que entra, Natal e Réveillon, ninguém está pensando nisso. Fala com o seu contador, ele não quer nem te ouvir. Então, assim, dá para simplificar, dá para ser mais fácil. Pelo menos os 3 a gente não... Pelo menos os 3, eu acho que a gente tem que doar. Eu só faço uma declaração simples, mas é isso. Bom, eu vou ficar com a pergunta da Célia sobre os institutos e fundações e o papel deles no fortalecimento e sustentabilidade das organizações. Eu acho que eles têm um papel, sim, de doar.
tem um papel sim de doar, não só para projeto, mas olhar as despesas institucionais da organização, que são as mais difíceis de se captar recursos, que é a parte administrativa, que sempre acaba um buraco. E tem que olhar também não só dar dinheiro, mas também como você quer investir nele, quer que seu dinheiro, seu recurso investido, ele dê resultado, na capacidade da organização de gestão institucional de captação. E tem várias organizações grantmakers que fazem isso no Brasil com excelência. A gente teve uma experiência super legal com a Brazil Foundation no festival do ano passado, em que eles trouxeram seus grantees, diversas organizações para o Festival BCR, participaram, então vários representantes, e aí eles aproveitaram disso como um processo de capacitação das organizações. E aí, além disso, eles fizeram mais um dia separado para fazer um debriefing e o resto da formação que eles necessitavam para eles. Mas isso é uma forma de eles garantir, assegurar que o recurso que eles estão doando para aquelas organizações vão ter mais resultados e vão ser mais... vai ter mais sustentabilidade no longo prazo até. E principalmente quando você fala de organizações comunitárias. Pensar um pouco nessa capacidade delas é muito legal. Eu estou nessa minha vida comunitária, apesar de ser meu bairro aqui de São Paulo, mas enfim, ficar sendo captadora comunitária, a realidade é super interessante e é fácil. É interessante porque todo mundo fala assim, nossa, captar com indivíduos é muito difícil, porque você tem que ter uma mega estrutura e não sei o que e tal. Sim, mas você começa com 5, e você tem como começar com 5, você já consegue fazer uma mega diferença com 5. Com 5 pessoas a gente formou uma praça no meu bairro, entendeu? Então assim, você tem como, né, tem como acessar isso e transformar disso. E na comunidade você também tem como acessar as empresas de um pequeno porte, que são doações menores, enfim. Então, olhar a capacidade, esse é um investimento na capacidade da organização, investir, né, na estrutura que ela tem e o seu recurso multiplica, não tenho a menor dúvida. Vai muito além do projeto, muito além do que você dá do número de crianças atingidas naquele determinado ano que você apoiou. Eu também vou ficar com a pergunta sobre o papel dos institutos e fundações. Eu acho que na minha apresentação eu abordei isso bastante, mas eu vou reforçar algumas questões. Eu acho que o Congresso CHIF, como falei no início, vem mudando bastante. Esse é meu 3º Congresso CHIF, eu acho que é o congresso que mais se discutiu a questão de como fortalecer organizações da sociedade civil e a questão de doar para a sociedade civil. Eu, de fato, hoje participei em 2 mesas e venho de outra no qual se falou dessa questão. Então, eu acho que isso está na pauta, isso é uma questão absolutamente central e, na verdade, fico muito contente com isso. Uma das questões que eu também queria resgatar aqui, que eu não falei quando apresentei, é que uma vez, em um dos congressos CHIF, quando a gente provocou essa discussão sobre a importância de poder doar para a sociedade civil, uma pessoa de um instituto empresarial falou, mas a gente gosta de colocar a mão na massa. Por isso a gente desenvolve programas. Ok, eu acho que é uma resposta, né? Mas quando a gente faz grantmaking, quando a gente faz apoio, né, a gente coloca a mão na massa, certamente. Porque monitorar projetos, porque selecionar projetos, porque fortalecer, desenvolver capacidades, botar a mão na massa, né? Então, não é que a gente se afasta da execução. A gente está em outro papel na execução, né? Aqui está a Cláudia, do Fundo Socioambiental CASA, ela sabe muito bem do que a gente está falando, né? Da importância que digamos, esse trabalho, esse tripé que eu falei para vocês, né? A seleção, o monitoramento e avaliação, o desenvolvimento de capacidades, é colocar a mão na massa, né? E não apenas isso, porque os fundos também, né? Quando eu falei dos fundos, também articulam redes, articulam territórios, fazem parcerias, então isso também é colocar a mão na massa. Então, eu deixo novamente essa reflexão com vocês sobre a importância de, quando a gente está falando em doar para a sociedade civil e doar para a área de direitos, é uma questão que não é menor, porque hoje, no mundo
no capitalismo cognitivo, né? Sem direitos não há desenvolvimento. Sem conhecimentos não há desenvolvimento. E este é um dos temas do Congresso, né? Desenvolvimento sustentável. E se a gente não garante o acesso aos direitos de cidadania, direitos humanos, direito à educação, etc., etc., a gente não pode pensar no desenvolvimento. Então é isso que eu queria deixar com vocês. Mais uma rodada? Acho que ele tinha sido inteiro, um outro pedido para vocês. Posso pedir Boa noite, meu nome é Caio, eu estou representando junto com a Luísa a consultoria júnior pública aqui da Fundação Getúlio Vargas. A gente faz projetos de consultoria para organizações do terceiro setor e muitas vezes a gente encontra organizações sem estrutura e sem um captador de recursos formal, enfim. O problema que a gente está vendo muito é o fato das pessoas não verem os resultados, que vocês comentaram antes. E que ter números, ter métricas que mostrem o seu projeto funcionando são importantes e são levados em consideração antes na parte de captar recursos e de fazer doações. Levando isso em conta, a gente foi atrás de temas como avaliação de impacto e a gente descobriu que o buraco é muito mais embaixo. A gente fez uma imersão no Palácio dos Bandeirantes, porque a gente também faz projetos para a República, e a gente conseguiu um contato lá com os secretários. A gente foi perguntar sobre avaliação de impacto, enfim. E a gente viu que os projetos de avaliação de impacto que acontecem aqui no Brasil, eles são enormes, são feitos por várias organizações e quando a gente pensou no item de portfólio, a avaliação de impacto, a gente pensava em métricas, números para pequenas organizações. Quem mais faz isso hoje e como as pequenas organizações podem fazer parte disso de alguma maneira? E é mais ou menos isso. Luiz Carlos. Luiz Carlos, eu sou de Nova Lima, pertenço ao movimento escoteiro, os escoteiros do Brasil, faço parte do grupo em Belo Horizonte e, por indicação desse grupo escoteiro, sou conselheiro municipal de direitos da criança e adolescente, também lá no município de Belo Horizonte. E aí queria provocar a mesa, né, a discussão aqui, sobre a questão lá do FII, né, do fundo que é captado através do imposto de renda. Nessas discussões de conselho, um dos conselheiros levantou uma situação que me inquietou, eu acho que é discutido lá, sim, mas queria ver a posição de vocês para, de repente, melhorar aí o meu entendimento. O que ocorre? No fundo, todo o valor captado, né, o fundo retém, que a gente usa o termo universalidade, então, no caso de Belo Horizonte, 20% do valor captado vai para a universalidade. Bom, o que me inquieta lá? Quando se solta o edital de universalidade, o governo também participa desse fundo, né, dessa universalidade. Então ficou uma dúvida, e é o que o outro conselheiro levantou, que renúncia é essa? Se a fonte do recurso é o imposto, o dinheiro é do governo, aí fala-se para o cidadão, renuncie, ou para a empresa, renuncie, né, destine, e aí 20% ou parte do recurso vai voltar para o governo. Eu queria entender bem essa coisa aí, gostaria de ver um posicionamento de vocês com relação a isso aí. Muito obrigado. Alguma outra? Boa noite, eu sou o Renato, falo sobre CPFL Renováveis. A minha dúvida é o seguinte, hoje quando se fala de incentivos fiscais, ainda mais no nível federal, ele é meio seletivo, porque o lucro real ele é muito para cima e hoje tem vários estudos tributários que tem muitas empresas grandes que estariam no lucro real e são vários CNPJs de lucro presumido. E isso atrapalha muito, porque você não tem uma previsão, pelo menos nos incentivos federais, para nenhum outro tipo de captação de incentivo
para esse meio que eu acredito que seja a maior parte. Eu não tenho dados estatísticos para isso, para afirmar. Tem alguma previsão ou alguma coisa para atingir esse meio? Alguma outra? Eu vou citar, aí depois eu peço para vocês, por favor, levarem o microfone até onde. Boa noite, meu nome é Fernanda. Eu trabalho numa organização que fica no extremo da Zona Oeste de Pirituba, aqui em São Paulo. Na verdade, eu queria só comentar da dificuldade das organizações pequenas, né, na captação do recurso através do incentivado. Porque eu trabalho numa organização pequena, né, e tenho contato com outros que também são pequenas. E aí, como é injusto, às vezes, a competição dessa organização com outras grandes, né, que são mais renomadas, já estão mais tempo. E acho que foi como a colega falou, que o recurso traz mais recursos, então a organização não tem grana para investir na capacitação dos seus profissionais, como isso dificulta, né, o crescimento dela e a captação desse recurso. Então você pode até investir ali na produção do projeto, conseguir a aprovação dele, e na hora de captar, como a sua organização fica em desvantagem em relação às maiores, que dão mais visibilidade para a empresa que financia, né? Então, uma provocação até para os financiadores ter um olhar diferenciado também, investir em pequenas organizações que têm potencial e fazem um trabalho excelente nas periferias e que muitas vezes ficam invisíveis, né, em relação a organizações grandes e mais renomadas, digamos assim. Acho que fica essa provocação da gente ajudar as outras organizações a crescerem também, aquelas que são organizadas e têm potencial. Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro, eu trabalho como voluntário numa ONG chamada NAPRA, que é Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia, onde a gente desenvolve projetos de desenvolvimento local nas populações ribeirinhas da região amazônica, e a gente tem alguma dificuldade de obter recurso financeiro, enfim, um pouco da realidade assim, de 99,9%, né, das organizações, e a gente pensa muito em ter um profissional remunerado para captação, enfim, de fato, uma coisa muito que acho que a Márcia comentou principalmente, nessa questão de ter um profissional, como que é um investimento num profissional, mas que vai retroalimentando o próprio desenvolvimento da organização. E aí minha dúvida, até por estar começando a me inserir mais agora nesse contexto, nas organizações da sociedade civil, na ONG aqui principalmente, a dúvida é se existem organizações aí, PJs, principalmente que oferece um grant mais voltado para, de fato, ter um profissional de captação, ou nem que seja capacitar dentro da ONG uma pessoa para que ela seja esse profissional de captação. Então, por exemplo, um fundo tem um dinheiro para investir e vai investir nesse profissional, mas, por exemplo, 50 mil no ano e é só isso, 20 mil no ano, enfim, X valor por ano, só isso e depois nada mais. E aí a empresa, a ONG que se vire nisso daí, né, de conseguir voltar a ter mais recursos, mas se existe alguma PJ que trabalha nesse sentido, ou alguma outra organização que apoia nesse sentido. Devo responder? Vou fazer a última porque a gente está com o nosso tempo ali quase estourando. Boa noite, eu sou a Ana Helena, do SEMPE, que é uma organização da sociedade civil que desenvolve pesquisas e projetos na área de educação aqui em São Paulo. E a minha pergunta é bem na direção do colega, que o acesso ao financiamento para a atividade fim da organização já é um desafio grande, todos nós sabemos. Mas o acesso ao financiamento por desenvolvimento institucional, seja para captação de recursos, seja para formação de equipe, seja para melhorar os processos de gestão, para tornar a ONG mais sustentável, enfim, todos os desafios que nós enfrentamos, é cada vez mais difícil. Né? Então, acho que é isso primeiro, como vocês veem isso. E depois eu estou vendo aqui, é tão bom ouvir todo mundo falar dos mesmos desafios e trocar ideias, e é tão difícil esse espaço. A gente participa muito de encontros, seminários, mas na temática da área que atuamos. E é muito raro um encontro onde as organizações possam falar dos seus desafios. Né? Acho que o GIF está abrindo esse espaço,
mas a gente poderia pensar, fica aqui um convite, de como é que a gente mobiliza um seminário e um congresso grande das organizações da sociedade civil para debater essas temáticas específicas. E onde a gente vai acessar recursos para isso. Bom, já tem. Pode ir lá no Festival ABSER, de 6 a 8 de julho. Cabe falar, Márcia, e lembrar. Bom, então vamos lá, fica o convite, todos convidados para ir para o Festival ABSER, que é de 6 a 8 de junho, é em São Paulo, vai ser lá na Unicamp. E é um evento bastante completo, assim, é grande, tem 8 salas temáticas ao mesmo tempo, são 2 dias e meio, enfim, e lá tem de nível básico, médio e avançado, realmente é onde dá para ventilar bastante informação e a gente discute não só a ferramenta, mas a questão da sustentabilidade como um todo. Também tem outros fóruns. Para capacitação de pessoas sem custo, não sei se vocês conhecem a Escola Aberta do Terceiro Setor, mas é uma iniciativa aí que começou, acho que com um curador de fundações, um grupo de organizações, mas que hoje é uma instituição, e ela fornece uma série de capacitações online, aberto, mais de 20 mil participantes por todo o Brasil. Eu estava conversando com a pessoa que estava aqui hoje no evento, nas mais diversas áreas, na parte de contabilidade, de captação, dos projetos, enfim, tudo tem uma vasta gama lá. A própria Captamos tem cursos online, onde dá para você treinar isso, e tem outras organizações que fazem isso. O Instituto Filantropia também tem, às vezes, eventos itinerantes. Tem o FIF, que é um evento também que agora vai acontecer semana que vem, eu acho, até em Recife, não é? Que são das organizações que falam e debatem. Mas realmente falta essa junção das pessoas para olhar a capacidade da organização e a questão da sustentabilidade. Por isso eu faço o convite aí para vocês também se associarem à ABCR. São R$220 por ano, ou seja, e aí tem uma série de descontos, inclusive até para o próprio festival e outros cursos e formação. Então é um benefício que retorna para você como profissional, para a sua organização, organizações também podem contribuir, mas é mais para a causa mesmo, para a gente ter mais representatividade e ter mais braços, para que a gente possa começar a fazer uma diferença de fato. O que a gente está vendo é que está surgindo mais questões em que a gente precisa fazer um advocacy de qualidade e que se a gente não tiver representatividade e recurso, a gente não vai conseguir fazer. E aí todo mundo vai perder. Então é unir esforços para a gente conseguir avançar. Na relação de quem pode investir para a sua capacidade institucional, se tem alguma organização, sinceramente, se alguém souber, me fala agora. Porque a gente está tendo um problema. Tem os mesmos que apoiam a infraestrutura no setor, eles acabam. O que se acaba tendo são investidores sociais que, dentro da temática deles, quando eles dão uma doação para você como instituição, eles também aproveitam e dão essa parte de capacitação, então recursos a mais, entendendo que eles vão potencializar aquela organização e ação. Mas eu vou ficar com isso na cabeça, eu vou ver se a gente tem. Na página da BCR tem uma série de editais lá que tem contínuos, enfim, para diversas áreas lá. Dá uma olhadinha lá também, pode ser ter alguma coisa interessante. E você conhece o pessoal da Fundação Amazônia Sustentável? Não, então depois você fala comigo. Bem, passando questão do lucro presumido. A Fazenda sempre fala que entende que o lucro presumido já tem um desconto no pagamento do imposto pelo mecanismo. É uma grande pena, porque você diminuir o perfil das empresas, o tamanho das empresas menores vão se relacionar com organizações menores, facilitaria muito a descentralização do recurso. Mas eu não vejo com otimismo a oportunidade do Ministério rever essa regra. Fundo da Infância, governo disputando com os poucos recursos da sociedade civil. Mas vamos lá, 50% do conselho é a sociedade civil. O que falta para provar que o governo não disputa esse recurso? Está na mão do conselho. Vamos levar esse debate lá para dentro e aprovar a resolução. Prefeitura, você já tem seu orçamento aí. Esse recurso que chega, ele é pouco
e ele vai ficar para as atividades do Conselho e da sociedade civil, beleza? Eu acho que isso é totalmente possível ser feito, até porque eu acompanho bem de BH, a prefeitura aprova e depois não consegue executar e devolve dentro dos 3 anos depois. A questão de chegar em pequenas organizações. A gente, no ano passado, tentou fazer um projeto que era... O que é a ideia? Vamos fazer um projeto para a Lei Rouanet, um projeto grande, para a gente... ele, na verdade, é um projeto para fazer um edital, para a gente distribuir pequenos recursos. Aí o projeto foi reprovado. E é difícil reprovar um projeto na Lei Rouanet, a gente mandou muito mal. 90% é aprovado e tal, então, assim, a gente conseguiu ser reprovado, a gente entrou na estatística lá dos poucos. Mas o argumento me deixou muito feliz, que eles falaram assim, olha, isso é papel do Fundo Nacional de Cultura, e não de vocês. Aí eu falei assim, tá, mas vocês estão fazendo? E a resposta é não, a gente sabe que tem uma dificuldade aí dos pequenos acessarem esse recurso. Ou seja, a gente tentou por um caminho, não deu certo, mas essa é uma coisa que não sai da minha cabeça também. A gente tem que... E aí, assim, o Miroski traz umas questões, tá falando agora de projeto em rede. Como que isso funciona? Quem já está aplicando projeto em rede? A gente tem que... Enfim, lei de incentivo. Como que a gente faz projeto em rede com a lei de incentivo? Que aí junta os fundos. Como que os fundos independentes podem utilizar desses mecanismos e fazer isso chegar e pulverizar, sabe? Sei lá, eu não tenho resposta. A tentativa do ano passado deu errado, a gente não desistiu ainda. Acho mesmo que os fundos poderiam quebrar um pouco a cabeça de como conectar com parte desse recurso, porque eu vejo muito esse o potencial do fundo, né? Os fundos independentes, eles criam eles conseguem, como eles estão defendendo uma causa grande, eles conseguem chegar nesses grandes investimentos. Enfim, sei lá, não tem resposta não, mas tenho suspeito que isso pode funcionar. E a parte de avaliação eu passo, que eu acho que aqui vai, até a colega que também trabalha com avaliação, enfim, mas isso fecha. Eu vou dar a palavra para a Cláudia responder, porque eu acho bom também criar esse debate entre vocês. Então, Cláudia, por favor. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Cláudia, eu trabalho no Fundo Socioambiental Casa, faz parte da rede de fundos, Filantropia e Justiça, que é coordenada pela Graciela. Bom, eu acho que eu vou fazer um resuminho de como a gente trabalha, que talvez responda a várias perguntas que foram colocadas aqui. O Fundo Casa capta recursos com fundações familiares. Nós temos também um termo de cooperação com o Fundo Socioambiental da Caixa, e esses recursos são passados através de convocatórias de projetos diretamente para os grupos de base. Nossos apoios são de, no máximo, 30 mil, justamente para fazer chegar o recurso na ponta e para que as organizações que nunca conseguiram fazer gestão, nunca captaram recurso, não sabem como fazer, de certa forma, a gestão de um recurso financeiro, por ele ser pequeno, fica um pouco mais fácil. Então, esse recurso é entregue na mão da organização, mediante a apresentação de um projeto, e eu entendo que, a partir do momento em que eu aprovei aquele projeto, fiz a análise da proposta e aprovei, eu entendo que essa organização tem condição de realizar aquele projeto. Então, eu repasso esse recurso para a organização, existem algumas regras, né, 50% na assinatura do contrato, enfim, tem relatórios de prestação de contas, tudo isso. E nós incentivamos muito a construção de capacidades dentro dessas organizações. Então, sei lá, uma cozinha comunitária de mulheres, mas dentro desse projeto de comprar equipamentos, por exemplo, para equipar uma cozinha, existe lá um recurso que a organização muitas vezes destina para a capacitação dos seus integrantes. E nós entendemos que a construção de capacidades fortalece, como nenhuma outra forma, os integrantes dessa organização. E que a partir deste apoio pequeno que ele recebeu do Fundo Casa, e os projetos têm que ser sempre com a temática socioambiental, em ambientes urbanos ou rurais, não importa, a partir do momento em que esse grupo desenvolve esse projeto, ele aprende com isso, ele se fortalece,
nós procuramos fazer com que ele se conecte com os demais projetos que foram aprovados na mesma rodada, para trocar informações, para trocar experiências. Então, a partir desse primeiro apoio que ele recebeu, por menor que ele seja, nós entendemos, e a nossa experiência tem comprovado isso, de que existe uma transformação no território provocada por essas organizações que atuam diretamente nos seus espaços, ela vai ter condição de captar mais recursos com outras organizações. É um processo de aprendizado, não é assim. Algumas organizações nós apoiamos mais de uma vez, algumas organizações, dependendo da temática, como direitos dos indígenas, nós apoiamos por várias vezes, porque é um tema que parece que não tem fim. Então, a gente trabalha meio que desse jeito. E existe, então, uma conexão, a gente incentiva o trabalho em rede. Agora a gente está com um edital aberto que fecha hoje à meia-noite, que é voltado totalmente para ambientes urbanos, em 10 regiões metropolitanas, e nós estamos, então, trabalhando com essas 10 regiões metropolitanas, um articulador regional por região metropolitana, para fazer os grupos que vão ser aprovados nessas regiões a trabalharem em rede, e um observatório de avaliação e monitoramento de todos esses resultados, para que a gente tenha a dimensão do que isso está proporcionando lá na ponta. Então, ficar atento aos editais é possível, mesmo que vocês não tenham experiência, que nunca tenham captado recurso. Existem fundos que estão disponibilizando, sim, para pequenas organizações. É o começo do aprendizado, bem resumidamente. Bom, eu queria me segurar, mas acho que não vou aguentar. Eu queria fazer alguns comentários, vai ser breve, mas fica aqui uma comichão. Não, é porque teve essa, essa lógica de financiar projetos, acho que está muito ligada a como está estruturado os incentivos fiscais também, né? Então, o Conselho aprova o financiamento por projeto, né? O incentivo é para projeto e não para financiar a organização como um todo, né? Então, não entram questões como a mão de obra, né? Custos administrativos, custos de aluguel. Então, enfim, dificulta muito e sempre, não sei se... Talvez também porque financiar o projeto fica mais claro, às vezes, que causa que você está financiando, parece que fica mais claro o impacto, né? Parece que fica mais claro o que é. Mas também é importante financiar a organização como um todo e não só esses projetos. E aí, acho que tem uma tentativa, tem algum avanço nesse sentido, que aí vou citar aqui duas vezes para dois casos, que é o MIROS, que é a 13019, né? O Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil, que o MIROSC agora mudou os instrumentos com quais as organizações contratualizam com o poder público, né? Então tem o termo de fomento e o termo de parceria, e agora é possível que as organizações incluam nos seus gastos como aluguel ou custos administrativos. Então tem algum avanço aí de olhar e falar, olha, né, tem algo aqui a mais para ser financiado, que não são só projetos, mas enfim, tem uma organização por trás. E tem outra coisa interessante do MIROSC, tem outro ponto interessante, que é o MIROSC alterou a previsão dos incentivos em relação à pessoa jurídica, tá? Porque no MIROSC tem um artigo, eu estava aqui buscando no celular, na verdade, porque eu sou péssima apesar de advogada, eu sou péssima, eu nunca sei lei nem artigos de cor. Mas tem um artigo lá, 84... mas agora, né, isso é bom, sempre está disponível, 84B, o inciso 1, que fala que pode deduzir 2% da receita bruta, que é a vantagem de, o pessoal reclama que, eu já ouvi algumas organizações reclamarem que, inclusive próprias empresas, que quando está vinculado ao lucro presumido, você nunca sabe qual é o seu lucro, né? Você tem que esperar para saber qual vai ser, então, ao lucro real, desculpa, não presumido, ao real, você não sabe qual vai ser seu lucro, então você demora para, quanto que vai ser, quanto que eu vou destinar, o pessoal fica segurando e depois aí vê que tem mais noção no final do ano quanto e aí fica desesperado para poder incentivar.
Então, o MIROSC prevê a receita, aparentemente é interessante para as empresas que seja vinculado à receita, mas não está funcionando porque tem uma super resistência da Receita Federal. Então, hoje isso não está acontecendo, né? Mas tem uma lei aqui que diz isso. E aí, por fim, eu queria só aproveitar fazer uma propaganda, porque vocês, né, trouxeram, o Caio trouxe sobre a avaliação. Dê uma olhada, o GIF tem uma biblioteca virtual que chama Sinapse, não sei se vocês já deram uma olhada lá, já, daí tem algumas coisas, acho que vale procurar lá, né, o que tem sobre as tags, então tem a tag de avaliação, acho que é um espaço, acho que o GIF conecta com outras organizações que estão discutindo esse tema e que acho que tem muita maturidade, muito acúmulo. Eu trabalhei um tempo em governo e o governo, em alguns casos, muita dificuldade assim, de avaliar a política pública. Tal. E quando eu cheguei no GIF, eu fiquei muito impressionada como os investidores sociais fazem isso, tem um acúmulo, enfim, né? Tá um outro nível de discussão. Então, acho que vale dar uma pesquisada. Bom, obrigada. Infelizmente, estamos já passando 10 minutos, 9 do nosso horário. Queria muito agradecer vocês por terem topado esse novo formato de mesa. Eu achei que foi super interessante. E agradecer a todos e a todas que ficaram aqui até as 8h10. Obrigada por fazerem esse congresso acontecer. Também não está acontecendo porque tem vocês que estão nos mobilizando. Então, obrigada.